Graça e paz, irmãos, bom dia, bom domingo a todos. Escola Bíblica Dominical começando. Nós vamos estar estudando hoje o livro do Esther, Esdras e Neemias. Vamos orar ao Senhor, colocar a vida do nosso professor Felipe na presença de Deus. Senhor, muito obrigado pela vida do Felipe, obrigado, Deus, por essa Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Deus, pela graça, pelo amor, pela tua bênção em nossas vidas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa esta aula, vem falar aos nossos corações e que teu nome seja glorificado nesta manhã aqui, Pai querido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oi, bom dia meus irmãos, graça e a paz. Estava aqui junto com vocês vendo esse vídeo desse senhorzinho. O que será que ele arranjou? Você está curioso? Nós vamos responder essa pergunta no final dessa aula. Hoje a gente está num lugar diferente, estamos num ambiente diferente, um fundo azul agora, uma iluminação diferente. Eu acho que até que a qualidade da câmera melhorou um pouco, dá até para ver meus poros. Mas o interesse de hoje não é esse. Nós vamos dar continuidade ao estudo dos panoramas do livro do Antigo Testamento. Hoje a gente vai fechar os livros históricos. Lembra que a gente iniciou pelo Pentateuco, os 5 livros, depois passamos para os livros históricos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os 3 últimos livros históricos, que é o livro de Esdras, Neemias e Esther. Depois nós vamos entrar nos livros poéticos e posteriormente nos livros proféticos, onde nós vamos encontrar os profetas maiores e os profetas menores. Mas nós vamos hoje nos atentar a esses 3 últimos livros da ala histórica. Sabemos que existem outras subdivisões, mas nesse momento nós não vamos nos atrelar a eles. Nós vamos apenas falar da questão dos livros históricos, onde vamos estudar hoje Esdras, Neemias e o livro de Esther. Exatamente, como nós podemos ver aqui nessa imagem, Esdras, Neemias e Esther. Nós vamos falar do homem que ajudou na reconstrução do templo. Vamos falar da construção do muro e também vamos falar da rainha Esther. Há alguns subassuntos dentro desses livros que nós não vamos nos aprofundar. É melhor vermos isso em pregações ou em assuntos mais profundos dentro do estudo do livro. Como nós estamos fazendo apenas um panorama, nós vamos passar ali por cima do que está acontecendo. Então, se os irmãos perceberem, aqueles que já leram um desses livros, que nós não estamos entrando em detalhes, é exatamente por isso, porque nós estamos fazendo um panorama desses livros. De forma introdutória, nós devemos entender que o livro de Esdras, ele começa, é uma resposta ao fim trágico de Reis e Crônicas. Israel, ela foi derrotada, ela foi exilada, mas Deus permanece em plena atividade, operando sua vontade por meio do governante Ciro, assim como por meio de pessoas simples como Esdras, Neemias e a rainha Esther. Nós vamos ver Deus usando esses reis, vamos ver que o Senhor diz que Nabucodonosor era seu servo, entre outros reis que virão após ele. O livro de Esdras, ele vai nos mostrar o início dessa reconstrução da nação.
e o fortalecimento da fé do povo. No livro de Neemias e Esther, nós vamos ver que são personagens que marcaram a história de Israel no período pós-exílio. Não são apenas 2 livros ou 3 livros do Antigo Testamento, mas eles são pessoas que marcaram o período ali pós-exílio. Nós vamos ver que eles faziam parte do povo que estava no exílio persa, mas eles exerceram um papel importante na preservação e no retorno da nação para a terra prometida, para a sua terra natal. Foram pessoas com formação diferenciada, que viveram em contextos distintos, porém a serviço de Deus. Nós vamos ver que eles coexistiram ali, né? As histórias elas vão acontecendo paralelamente em locais às vezes diferentes, como nós vamos ver a rainha Esther e Esdras e Neemias quando retornam do exílio para fazer as reconstruções tanto do templo quanto do muro. Vamos ver agora um panoramazinho. Eu vou botar aqui na tela toda, que eu acho que fica mais fácil para a gente poder identificar. Vamos lá? Visão panorâmica do livro. Vamos ver algumas informações básicas. O autor do livro do Esdras é Esdras, o de Neemias também é Neemias, e do livro de Esther provavelmente algum colaborador. A data, Esdras vai datar de 536 a 458 a.C. Neemias, 445 a 425 a.C. E o livro de Esther, 478 a.C. O versículo-chave no livro de Esdras é Esdras 7:10. Vamos ler essa passagem comigo? Esdras 7:10 é o versículo-chave do livro de Esdras. Vamos ler? Diz assim, 7:10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos ler lá o de Neemias? Neemias 2:17. A palavra diz assim, vamos ler? Então lhe disse, estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser próbio. Vamos lá? Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther, capítulo 4, versículo 14. Diz assim, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu é a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha? Vemos também algumas palavras importantes dentro dos livros, aonde, primeiro, temos humilhação, depois, construção e, por último, soberania. Vamos encontrar essas 3 palavras dentro desses livros. Dentro desses livros nós encontramos também alguns esboços, ou seja, uma forma de minimizar, ou seja, diminuir o que se passa aí nos capítulos. Nós já estamos acostumados com isso. Vamos voltar à tela totalmente cheia? No esboço de Esdras, nós temos o primeiro grupo que vai retornar do exílio. Nós vamos entender como é que funciona esse retorno. Liderados por Zorobabel, nós vamos ver isso em Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6. E o ministério que Zorobabel exercia era a reconstrução do templo. Nós vamos ter um intervalo e vamos ter agora o segundo retorno, um segundo grupo que retorna. Agora o líder é Esdras. Nós vamos ver isso do capítulo 7 ao capítulo 10. E o ministério de Esdras é a reconstrução da vida espiritual do povo de Israel. Tendo agora um esboço do livro de Neemias, nós vamos ler onde existem os líderes e os fatos que estão acontecendo. De Neemias 1 ao 7, nós temos Neemias como líder e vamos tratar da reconstrução do muro. De Neemias 8 ao 10, nós vamos ter Esdras como líder e a renovação da aliança. De Neemias 11 a 13, nós temos novamente Neemias como líder e o reavivamento nacional. No livro de Esther, nós vamos ver alguns eventos e as pessoas que estão dentro desse evento. No capítulo 1, nós vamos ver a expulsão da rainha Vasti.
No capítulo 2, nós vamos ver a eleição da rainha Esther. No capítulo 3, nós vamos ver a destruição de Amã. E no capítulo 4, nós vamos ver a persuasão de Mordecai. Se pudermos ver esses livros como uma sentença, o livro de Esdras ele vai mostrar Zorobabel e Esdras retornando à Terra Prometida, liderando o povo que estava no exílio, na reconstrução do templo e na vida espiritual. Neemias usa a posição social e a habilidade que ele tem de liderança para conduzir o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém. E, com a ajuda de Esdras, promover um reavivamento espiritual naquela nação agora que estava retornando do exílio. E no livro de Esther, Deus permite a expulsão da rainha Vasti para que pudesse usar Esther, agora uma nova rainha, a fim de preservar os cativeiros, a fim de preservar os judeus que estavam cativos. Mas, Felipe, você está falando de Esdras, Neemias, de Esther, mas quem são exatamente essas pessoas? Às vezes a gente conhece isso um pouquinho por alto, sabemos que um ajudou a reconstruir o templo, o outro a reconstruir os muros, sabemos ali do que a rainha Esther passou na corte do rei persa, mas quem são? Bom, Esdras, ele era filho do sumo sacerdote Seraias. Nós vamos encontrar isso aqui, 2 Reis, capítulo 25, do versículo 18 ao versículo 21. Depois os irmãos leiam em casa. As referências vão estar aparecendo, irmãos, por alguns lugares aqui. Às vezes aqui em cima, às vezes aqui do lado, às vezes aqui. Para os irmãos acompanharem as referências, anotarem e depois estudarem em casa. Esdras é uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento. Tornou-se símbolo do ensino da lei, assim como Moisés. É reconhecido como legislador do Antigo Testamento. Esdras foi sacerdote, mestre e escriba. Olha, agora surgem dois novos termos. Mestre e escriba. A gente já vem estudando alguns termos como profeta, sacerdote. E já ouvimos falar sobre os juízes. Sabemos que o tempo dos juízes passou, continuou-se com os sacerdotes, com os profetas, e agora nós temos esses dois novos termos, mestre e escriba. Escriba eram aqueles judeus que liam e interpretavam as leis, e os mestres eram aqueles que ensinavam. Esdras vai exercer esses três papéis, mestre, escriba e sacerdote. O versículo que melhor descreve Esdras está em Esdras 7:10. Vamos ler comigo? Vamos lá? Esdras 7:10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. De mesmo modo, quem era Neemias? Neemias era filho de Acalias, nós vamos ver isso em Neemias, capítulo 2, versículo 3. E provavelmente pertencia à tribo de Judá. Seus ancestrais residiam em Jerusalém antes de seus serviços na Pérsia. Nós vamos ver isso também no mesmo versículo. Fez erigir os muros de Jerusalém e realizou importantes reformas religiosas, exercendo um papel fundamental na fixação da lei mosaica. E terminamos com ela, a rainha Esther. Quem era essa mulher? A rainha Esther era uma mulher judia que foi escolhida pelo rei da Pérsia, Assuero, para assumir o trono como rainha. Esther usou a sua influência, que tinha como rainha, para impedir o extermínio do seu povo. Ela descobriu que havia sido emitido um decreto, como o decreto que nós vemos hoje, feito pela prefeitura com relação ao Covid. Existia um decreto oficial que especificava um dia para que todos os judeus que viviam no Império Persa fossem mortos. Esse plano perverso foi a ideia de Amã, que servia como primeiro-ministro. Nós vamos ver isso acontecendo lá em Esther, no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 15, e no capítulo 4, nos versículos 1 e 5. Com a ajuda de Mordecai, seu primo mais velho, Esther revelou o plano ao seu marido, o rei Assuero, mesmo correndo risco de vida. Então Esther corre risco de vida, vai diante do rei e mostra que esse decreto determinava a morte do seu povo que vivia ali na Pérsia. Isso era algo que a mãe estava tramando ali por debaixo dos panos, mas foi descoberto. Então nós vimos um pouquinho sobre esses três personagens. Vimos quem era Esdras, quem era Neemias e quem era Esther.
Dentro disso, nós vamos ver agora o povo em Israel. Vamos voltar para Israel. Um dia depois do amanhã, o povo estava no exílio, aconteceu, Israel caiu, Judá caiu, nós vamos ver o Império Assírio se levantando, o Império Babilônico, depois o Império Pérsia, e vamos ver outros impérios mais à frente, mas isso não compete agora, estamos no Império Persa. O povo de Deus ele é removido da sua terra, o Templo de Jerusalém ele é destruído, a arca é retirada, o exílio foi anunciado pelos profetas, agora se torna real, até que Ciro, que é rei da Pérsia, através de um decreto, ele libera o retorno de alguns dos judeus para a reconstrução do templo. Então Ciro, através de alguns decretos, ele libera para que o povo retorne para Jerusalém para ajudar na reconstrução do templo. Nós vamos ver aqui também uma batalha com diferentes frentes. Talvez 3 visões ou talvez somente 2, já que Esdras e Neemias estão em Jerusalém, estão trabalhando na sua reconstrução, tanto do templo quanto das muralhas. E Esther já está dentro da corte persa, que nós vamos mais à frente. Então nós vamos ver essa batalha ocorrendo principalmente em 2 frentes, lá no reino da Pérsia e aqui no reino de Israel. Tanto Neemias como Esdras, eles estavam engajados na preservação e na reconstrução de Israel, junto ao povo que retornou do exílio, enfrentando oposições externas e internas. Nós vamos ver isso, nós já vimos, conhecemos as histórias tanto de Esdras como Neemias, sabemos das dificuldades que eles encontravam, aquelas pessoas que reclamavam e não faziam, mas isso é uma outra seara, a gente está vendo só o panorama aqui. No mesmo período, o povo judeu que permaneceu longe de Israel também enfrentava uma batalha na preservação da sua sobrevivência, agora protagonizada pela rainha Esther. Apesar de viverem todos na mesma época, os 3 personagens, bem como seus respectivos livros, têm propósitos e ensinamentos diferentes, propósitos e ensinamentos distintos. Vamos ver isso? Vamos lá. O alvo do livro de Esdras é descrever a volta dos judeus à nação e como construíram o templo do Senhor. O alvo de Neemias é relatar como Neemias mostra o amor por Deus e por seu povo, como usa seu talento para o bem da nação. E o alvo de Esther é mostrar como Deus cuidou do povo, mesmo durante a disciplina e o cativeiro. Então nós podemos ver que dentro desses 3 livros existem alvos diferentes. Deus fala com o povo e fala conosco de formas diferentes. Apesar de serem livros que estão ocorrendo ali no mesmo período, nós vamos ver Esdras e Neemias também no mesmo local, mas esses livros eles vão falar com o povo de Israel e falam com as nossas vidas hoje de formas diferentes. Após o exílio, Israel tinha que recomeçar. Mas como que ele ia fazer isso? Nós vamos ver agora alguns pontos acerca desse recomeço, dessa reconstrução da nação, do templo, do muro, do sentido espiritual daquele povo. Nós agora vamos ver um novo cenário. O território onde os israelitas viviam não era mais o mesmo. Os persas os dividiram em diversas separatistas. Israel era apenas mais um distrito. Era conhecido como Yehud, ou seja, além do rio. Na política dos persas, os judeus eles retornavam através dos decretos, como eu já havia dito, para o seu território, por uma concessão imperial, ou seja, o rei ele concedia esses decretos. Mas, como eu disse, era apenas relação para pacificar entre os dominados e os dominadores. Uma nova espiritualidade. A idolatria ela foi totalmente abandonada após o exílio. Entretanto, o período pós-exílio foi marcado por uma efervescência espiritual por todo o mundo antigo. Nós vamos ver isso com Zoroastro ou Zaratustra, na própria Pérsia. Nós vamos ver o trio-terror Sócrates, Platão e Aristóteles. Provavelmente os jovens estão sofrendo nas aulas de sociologia e psicologia acerca desses 3 abençoados aí. Isso na Grécia. Nós vamos ver Buda na Índia e em parte da China. China essa que também tinha Confúcio. Diante de tanta influência externa, era preciso reafirmar e preservar a religião verdadeira dos patriarcas, de Moisés e dos profetas. Existiam também novas pessoas. No exílio foi 70 anos.
tempo suficiente para se haver uma transição entre gerações, de forma que a geração que retornou à terra não era mais a mesma que fora exilada. Além disso, nem todos os exilados eles retornaram para Israel. Ao serem espalhados pelos assírios e babilônicos, alguns judeus continuaram a sua vida nova em outros lugares. Nós vamos ver isso como uma diáspora. Existem algumas diásporas dentro do povo judeu. Nós vamos iniciar essas diásporas com a Babilônia, depois com os persas. Ao decorrer dos anos, algumas diásporas acontecendo dentro do povo de Israel. Essa nova geração que nasceu e cresceu no exílio trouxe algumas situações complicadas para se lidar ali, onde eles deveriam se separar, ou seja, se divorciar das esposas gentílicas. Nós vamos ver isso em Esdras, capítulo 10, no versículo 3 e no versículo 11. Nós vamos ver também a liderança de Neemias. Neemias teve um papel importantíssimo na liderança ali do povo. A história de Neemias ela é uma continuação da que Esdras escreveu. A liderança de Neemias tem sido reconhecida por muitos autores. Era copeiro do rei, exercia uma posição importantíssima dentro da corte. Ele mostrou algumas qualidades que não podem faltar na vida de um líder cristão, que deseja ter sucesso nos projetos e nos seus empreendimentos. Que são esses? Foi reconhecido pelos gentios, lá em Neemias 1, versículo 11. Foi homem de oração, Neemias 1, versículo 4. Trabalhou em equipe, Neemias 3. Enfrentou oposição, Neemias do capítulo 4 ao capítulo 7. Liderou o seu povo na organização e reconstrução nacional, Neemias do capítulo 11 ao capítulo 13. Neemias exerceu um papel de liderança importantíssimo diante do povo de Israel, um povo que estava voltando do exílio, um povo que estava misturado. Algumas pessoas foram muito novas para o exílio, outras já haviam nascido no exílio, então existe uma diferença de idades aí. Existia uma influência externa muito grande. Nós vamos ver que tanto Esdras como Neemias foram grandes reformadores e mantenedores da fé, da religião, mantendo-se sempre crendo apenas em um Deus, monoteístas. E ele exerce esse papel de liderança, assim como Esdras também exerceu. Existia também uma responsabilidade lá no reino da Pérsia. Não podemos esquecer da rainha Ester. Lá existia uma responsabilidade, tanto de Mordecai quanto de Ester. Eles alcançaram lugares privilegiados na corte do rei Assuero, antes mesmo da ameaça contra os judeus vir à tona. Então eles assumem esses papéis importantes antes que a ameaça viesse. Foi preciso que, à hora certa, entendessem a responsabilidade deles no serviço a Deus. E dentro disso, nós vamos ver algumas curiosidades. Vamos ver se os irmãos estão ligados aí e sabem algumas informações interessantes sobre esses 3 livros. Vocês sabem quanto tempo levou desde a libertação por decreto até a conclusão das reformas do escriba? Os irmãos têm noção de quanto tempo foi esse tempo entre a libertação aqui pelo decreto até a reconstrução? Foram, pasmem os irmãos, 81 anos, desde a libertação até a reconstrução. Isso é um tempo. 81 anos é um tempo necessário para que houvesse a reconstrução de Israel. Outra coisa que é interessante, nós vimos isso com o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Os reis persas também serviram ao Senhor. Deus mostra sua soberania ao usar quem lhe apraz, para cumprir o seu plano, propósito, dentro da vida do seu povo. Os reis persas que estão incluídos nessa história, que ajudaram o Senhor, são Ciro, Cambises, Dário, Xerxes e Artaxerxes. Esse Xerxes é muito interessante, que vem na próxima curiosidade que eu vou contar. Os irmãos sabem quem era o rei Xerxes? Bom, era esse? Talvez. Nós vamos ver o rei Xerxes dentro da mitologia ou dentro da história, na Batalha dos Termópilas, contra o rei Leônidas de Esparta. Esparta e os 300. Mas o rei Xerxes não era exatamente assim. E o rei Leônidas também não era exatamente assim. Mas
o rei Xerxes nós conhecemos como rei Assuero, exatamente. Na história, o rei Assuero, na verdade, é Xerxes I. É diferente da história que nós conhecemos em representações modernas de filmes, nós vamos ver isso em Esparta e os 300, ou 300 e Esparta, alguma coisa assim. O rei Xerxes ele vai vencer diversas batalhas. Além dessa, além de ter vitória contra o rei Leônidas, ele vai vencer diversas outras batalhas, sendo o único rei persa a conseguir saquear a Grécia. Sabemos que o próximo império que se levanta depois do Império Persa é o Império Grego, depois vamos ver o Império Romano, mas o rei Xerxes I é o único que tem vitória. Então, essa luta que está acontecendo aqui atrás, como os irmãos estão vendo, outra facilidade do fundo azul, eu consigo colocar vídeos ali atrás, essa luta que está acontecendo aqui não foi bem assim, e o rei Xerxes não era exatamente assim, e nem o rei Leônidas de Esparta era assim. Vocês sabiam que o rei Assuero é o rei Xerxes? É a mesma pessoa? Outra curiosidade, e isso é interessante, que vai falar sobre o porquê dessa rixa que tinha entre judeus e samaritanos. Além dessa mistura que aconteceu lá em Samaria, existe um problema que vai acontecer nesse livro. Nós vamos ver lá em Esdras, no capítulo 4, que os samaritanos eles oferecem ajuda para a reconstrução do templo. Todavia, Zorobabel ele não aceita essa ajuda, faz com que os samaritanos fiquem muito chateados com aquilo, quebrando totalmente o relacionamento entre eles, desde aquela época até a época de Jesus. Isso são muitos anos. E o que os samaritanos fazem? Eles constroem o seu próprio templo, exercem ali um culto para ser uma concorrência ao templo que estava sendo reconstruído por Zorobabel. Outra curiosidade, agora falando sobre o livro de Esther, é com relação ao deus Absconditos. Ou seja, o livro de Esther ele é um único livro no Antigo Testamento que não menciona o nome de Deus. Vocês sabiam disso? Embora as características divinas elas aparecem no livro, elas estão presentes na história do livro, o nome de Deus propriamente dito não é citado nesse livro. Outra curiosidade muito interessante no livro de Esther é a festa do Purim. Sim, o propósito específico e bem definido explica a origem da festa do Purim. Nós vamos ver isso lá em Esther, no capítulo 9, do versículo 26 ao versículo 32. A festa se tornou tão importante no judaísmo medieval, a ponto do livro de Esther ser equiparado à Torá, em termos de ordenança e rituais, no quais incluem as festas. Olha, que interessante. Seguindo, nós encontramos agora algumas doutrinas dentro desses 3 livros. Doutrinas essas importantes. O retorno para a Terra significou mais do que um renascimento de uma nação. Significou também o retorno ao relacionamento com Deus e as práticas do meio da graça, pelas quais o povo de Deus participava a sua glória. 3 dos meios da graça se destacam no livro de Esdras. O primeiro deles é o culto. A reconstrução do templo era sinônimo de urgência. Voltar a cultuar a Deus era uma necessidade, o que se tornou uma afronta a Deus a ponto dele mobilizar profetas para denunciar tal problema. Nós vamos ver isso em Ageu, capítulo 1, versículo 14, e vamos ver isso em Zacarias, capítulo 4, versículo 9. As repercussões da reconstrução do templo apontam para a importância do culto enquanto isso, reunião, fazendo muitos retornarem do exílio. O culto ele exercia um papel importantíssimo nessa comunhão do povo através dessa reunião. E era muito importante que o templo fosse reconstruído. O segundo ponto, o segundo pilar, dentro dessas doutrinas, dentro da parte da graça, nós vamos ver a questão da oração. A ênfase na oração no período pós-exílico, tanto em Esdras quanto em Neemias, manifesta em diversos gastos externos que apontam para uma fé madura, que compreende a soberania de Deus. O relacionamento de unidade do povo levou Esdras a se envergonhar pelo pecado do passado, nós vamos ver isso em Esdras no capítulo 9, no versículo 6, e a reconhecer a dependência de Deus nessa nova fase de Israel. Nós vamos ver isso em Esdras, capítulo 8, do versículo 21
ao versículo 23. Neemias, que significa Jeová consola, ele buscou o consolo do Senhor e depois encorajou o povo a confiar em Deus para reconstruir os muros da cidade. No capítulo 1, nos ensina como a oração é importante na vida daquele que serve ao Senhor. E isso não nos deixa perder também Ester. Da mesma forma, a rainha Ester ela vai convocar o povo a um jejum e a uma oração. Nós vamos ver isso em Ester, no capítulo 4, no versículo 16. A oração aqui ela se torna um caráter comunitário de unidade. Então nós vamos ver nos 3 livros a importância da oração, tanto em Esdras como em Neemias e em Ester. E o terceiro pilar, o terceiro ponto, são as Escrituras. Então, o culto, a oração e as Escrituras. Vemos em Esdras que as Escrituras, como regra de fé e prática, ganham um destaque enorme. Além do cumprimento de profecias. O profeta Isaías, que era um profeta pré-exílico, ele vai ter algumas profecias que vão se cumprir aqui em Esdras. Nós vamos ver isso em Isaías 44, 21 e em Isaías 45, 7. A lei de Moisés é a fonte das instruções para a congregação. Vamos ver isso em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Como própria soberania de Deus, entregue nas mãos dos homens. Nós vamos ver isso em Esdras 7, versículo 14 e versículo 25. Para trazer transformação na vida pessoal de cada um, bem como da comunidade toda. Nós vamos ver isso em Esdras, capítulo 10, versículo 3. Então existe uma importância de retorno às Escrituras, de observar as leis que foram dadas por Deus, as leis que foram instituídas por Moisés, para que o povo tenha ali como manual de fé e prática. Dentro das doutrinas, nós vamos encontrar também a soberania de Deus. A soberania de Deus ela é fundamental no livro de Ester. Entretanto, não aparece como fatalismo, não apenas algo do destino. Ele se manifesta pela ação de pessoas que são escolhidas por Deus. Nós vamos ver isso com Mordecai, exprime essa percepção ao dizer que Ester não agisse, o socorro viria de outro lugar, mas talvez Deus a tivesse feito rainha para ajudar o seu povo. Nós vamos ver isso em Ester, capítulo 4, versículo 14. E isso é muito interessante, porque a nova rainha poderia ter sido qualquer uma dentro da corte, dentro da nobreza síria, mas é uma judia escolhida. Entre várias dentro da nobreza, uma judia que estava ali como cativa, é escolhida para assumir o papel de rainha ao lado do rei Assuero ou Xerxes, como você preferir. Um rei poderoso como Xerxes vai favorecer uma judia. A posição de Mordecai na corte que o ajuda a descobrir a tempo as tramóias de Amã, bem como a insônia de Assuero, que o leva a ler as histórias e a reconhecer o valor de Mordecai, mostrando a ação de Deus, provendo os instrumentos necessários para que as pessoas escolhidas por ele entrem em ação a fim de realizar a sua vontade. Então nós vamos ver essa soberania de Deus muito grande dentro do livro de Ester. Poderia ser qualquer rainha, poderia ter sido qualquer mulher dentro da corte, mas Ester é escolhida. Mordecai ganha um papel importantíssimo a tempo de ver os planos de Amã. Assuero fica com insônia a ponto de ler as histórias de Mordecai e ver a importância e a seriedade de Mordecai. E tudo isso dentro da soberania de Deus, onde ele escolhe as pessoas para que a sua vontade entre em ação a fim de realizá-la. A mesma perspectiva é válida também para o livro de Esdras e Neemias. Por mais que as profecias estivessem sendo cumpridas por meio de Zorobabel, do sumo sacerdote Josué, de Esdras e Neemias, era necessário que essas pessoas escolhidas colocassem suas habilidades em prática. A soberania de Deus não depende da vontade humana, mas sua soberania vincula a responsabilidade humana à ação de Deus na história. Deus ele mostra, ele prepara as pessoas para que façam e cumpram a sua vontade. Dentro das doutrinas, nós vimos que Deus ele é soberano,
vimos que havia uma necessidade de voltar aos 3 pilares, o culto, a oração e a escritura. Vemos que o Senhor ele tem se mantido como o Senhor da história desde o início até o final. Esdras e o Novo Testamento, nós vamos ver Zorobabel como um descendente de Davi e reconstrutor do templo. Se tornou um arquetipo de Cristo, sendo referência às profecias do rei messiânico para os 2 profetas daquela época, tanto Ageu, no capítulo 2, no versículo 23, quanto Zacarias, no capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 13. Além disso, Zorobabel faz parte da linhagem de Jesus. Nós vamos ver isso lá em Mateus, capítulo 1, do versículo 12. Vamos ler comigo? Vamos ler? Diz assim, ó. Depois do exílio na Babilônia, Jecônias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Então esse homem está dentro da genealogia de Jesus. Veja a importância que ele exerceu para o seu povo ali, como também um líder dentro da reconstrução do templo de Israel. E vamos para a conclusão. Opa, mas ainda falta terminar um vídeo que a gente começou. Lembra aquele senhorzinho que estava pescando e aconteceu alguma coisa que a gente não sabe ao certo? Ou eu termino? Não. Vamos ver o vídeo? Então, peraí. Deixa eu... Opa, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui atrás. Opa, tá aqui atrás. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver o vídeo comigo? É melhor eu sair da tela, né? Peraí, tá bom. É isso aí. Então ele desceu, ó, água abaixo. Mas isso não aconteceu com Israel. Então depois de tudo isso que a gente viu, vimos que Israel não desceu água abaixo. Israel permaneceu firme porque tinham pessoas que permaneceram firmes na fé, no culto, na oração, na escritura. Líderes que se mantinham fiéis a Deus. Então agora, para chegarmos à conclusão, Esdras destaca como o plano de Deus para nos salvar inclui o reconhecimento de que somos pecadores e da nossa dependência do Senhor. Os passos para isso são claros no livro de Esdras. Buscar o Senhor por meio do culto, da oração, da Bíblia. Neemias e Esther foram servos de Deus, firmes no propósito de cumprir a missão que lhes fora designada pelo Senhor. Não viveram num tempo que tivessem facilidades ou vantagens concretas ao lado deles. Pelo contrário, venceram pela fé na soberania de Deus e pela perseverança na decisão de cumprir o plano divino. São exemplos dignos de serem imitados, tanto Esdras, quanto Neemias, quanto Esther. Exerceram papéis de liderança importantes, foram extremamente corajosos. Nós vamos ver a rainha Esther quando vai até o rei Assuero. Sabemos que ela só podia se apresentar se fosse permitido, mas ela mesmo assim vai. Mordecai fala que não era, mas ela vai. Vemos a importância de Neemias na reconstrução dos muros de Israel. Vemos a importância de Esdras na reconstrução do templo. Vemos a importância de Esdras e Neemias nesse reavivamento espiritual que deveria haver ali no povo de Israel, nesse voltar às Escrituras, nesse reafirmar a soberania de Deus. Vimos essa efervescência de outras religiões acontecendo em volta do mundo, e nós vemos que Israel conseguiu se reerguer mesmo depois do exílio. Vamos ver depois que outras coisas vão acontecer. Vemos o Império Grego se levantando, o Império Romano, mas nós vamos ver sempre o poder de Deus na história convergindo em sua vontade para que o povo de Israel fosse visto e que o seu filho viesse ali de Judá, fosse chamado de filho de Davi. Sabemos que Deus mantém o seu povo dentro da genealogia de Jesus limpa, ou seja, não misturada com outros povos. E nós vemos que o Senhor é o Senhor da história. Eu lembro que tivemos um treinamento, de obreiros, uma aula muito interessante
com a esposa do pastor Álvaro, a Elisângela, que é professora de História, e ela mostrava pra gente o agir de Deus dentro da história, isso fora da Bíblia, né? Mostrava o agir de Deus na história humana, o que Deus fazia ali na história humana para que a sua palavra fosse disseminada, a sua vontade fosse cumprida, mostrando a sua soberania dentro da história. E isso é muito interessante. Por exemplo, eu não sabia que o rei Assuero era o rei Xerxes, nunca imaginei, porque nós temos a visão do rei Xerxes, aquela visão que a gente viu naquele vídeo que estava passando aqui atrás, de um rei careca, forte, sua batalha ali contra o rei Leônidas de Esparta, mas na verdade tudo isso é algo que a modernidade nos mostra, mas não o que realmente aconteceu na história. Eu não sabia disso. Isso nos mostra que há muita coisa que nós não sabemos, mas que o Senhor vem moldando durante a história para que a sua soberania seja cumprida. Que nós possamos imitar também os atos de Neemias, de Esdras e de Esther. Não reconstruindo um muro, reconstruindo um templo, ou indo perante a um rei sem a sua autorização, mas exercendo os papéis que eles exerceram dentro da soberania do Senhor, ajudando, cumprindo o seu dever e seguindo o caminho da verdade, que é Cristo hoje. Naquela época era apenas uma sombra, mas que nós possamos sempre seguir e imitar esses bons exemplos que a Bíblia nos mostra. Fique com Deus, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta aula, muito obrigado por termos, ó Pai, esse conhecimento dentro da Tua Palavra, através da vida de Esdras, de Neemias, de Esther, personagens, Senhor, que foram importantíssimos, ó Pai, para a manutenção ali do povo de Israel, tantos que estavam cativos, quanto os que tinham retornado para a sua terra natal. Somos gratos porque o Senhor é o Senhor da história, o Senhor está a todo momento mantendo e exercendo a sua soberania sobre todos os povos, sobre todas as nações e sobre as nossas vidas. Cremos, Senhor, e entendemos que somos pecadores, mas cremos, Senhor, que somos totalmente dependentes de Ti. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que os irmãos tenham gostado do nosso novo cenário, um pouco diferente. Acredito que a qualidade esteja um pouco melhor, como eu já mostrei ali no início, né? Agora os irmãos conseguem ver até os meus cravos. Mas isso é para termos uma melhor informação, passar uma melhor informação, tanto visual como auditiva, para que os irmãos tenham um melhor entendimento. Por isso, fiquem com Deus, um forte abraço e até breve. Tchau. Amém. Deus seja louvado pela vida do nosso professor, pela aula ministrada aqui nessa manhã. Estamos caminhando para o final da Escola Bíblica Dominical. Nós queremos orar, em seguida vamos estar falando do nosso moto. Quero fazer um convite especial a você nesta manhã, a estar conosco no culto logo mais à noite. Estaremos estudando o capítulo 10 do livro do Apocalipse, o anjo, João, os 7 trovões e o livrinho. O que isso significa, né? Vamos estar estudando isso aqui logo mais à noite. E agora vamos orar ao Senhor, porque nos deu um domingo glorioso na sua presença, e seguindo o nosso moto, encerraremos a nossa Escola Bíblica Dominical. Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado, Deus, por esta aula que o Senhor nos proporcionou. Obrigado por poder, Pai, crescer na graça e no Teu conhecimento. Pai, abençoa a vida do Felipe, abençoa a vida desta igreja, abençoa as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nosso moto: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deus abençoe a todos e até logo mais à noite.